Olá, bom dia, tudo bom com você? Espero que você esteja muito bem aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, ouvindo aqui as ondas da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM, né? Hoje estamos aqui, o Pedro dando todo o suporte aqui pra gente na operação, e hoje nós vamos falar de um tema interessantíssimo, um tema sobre a verdade da vida, né? Então, vamos entender esse tema, tá? Esse tema eu estava meditando aqui para trazer hoje aqui para vocês, falando sobre as verdades da vida, as verdades que muitas vezes está ali bem pertinho da gente e a gente não consegue observar, né? Então vamos falar sobre isso, sobre essas questões. Se você não me segue nas redes sociais, lá eu estou no YouTube como Leonardo Alves 574 e no Instagram como Leo Alves _Las. E um recadinho, hoje o programa Luz e Cura será o nosso último programa aqui nessa primeira fase, né? Vamos dizer assim, esse primeiro segmento aqui de programa. Chegamos ao último, vamos colocar assim, ao último capítulo dessa primeira série aqui do programa Luz e Cura. Eu vou tocar outros projetos. Mas vocês vão me acompanhar nas redes sociais, né? Mas vou fazer um programa com muito carinho, muita atenção e quero deixar aqui um caloroso muito obrigado para toda a equipe aqui da Vibe Mundial, né? Todo mundo que sempre me acolheu com muito carinho, muita atenção, viu? Então um grande beijo a todos. Então vamos lá, vamos falar sobre a verdade da vida. A verdade da vida, né? Estava meditando nesse tema para trazer para vocês. E eu tenho percebido, né, o quanto tanto pacientes que chegam pacientes que chegam no consultório ou que vão participar de cursos, o quanto que essas pessoas, muitas vezes, na iminência de resolver determinada questão dentro de si, encontra dificuldades para reconhecer o que realmente está acontecendo consigo, né? Porque, veja só, existe uma máxima de quem é terapeuta, de quem é psicólogo, sabe muito bem, que geralmente o problema da pessoa nunca é a causa em si, né? O problema da pessoa é uma roupagem que inevitavelmente traz a pessoa para uma busca, né? Então, o grande problema muitas vezes auxilia a pessoa a entrar numa busca para que essa pessoa possa procurar resolver aquilo e descobrir quais são as raízes de tudo isso, né? Então, diante a esse processo, nós vamos estudar aqui um pouquinho, né? Algumas situações onde acaba, assim, a pessoa muitas vezes tem uma certa intenção ali de resolver determinada perspectiva, mas o problema era muito mais profundo, né? Então, por exemplo, existem pessoas, por exemplo, que chegam com uma problemática, uma problemática de pele ou queda de cabelo, né? Existem tratamentos específicos para isso e muitas vezes o médico ele diz assim, olha, eu vou te passar aqui o remédio, a pomada, o que for, né, para você fazer a prescrição direitinho. Só que isso tem um fundo emocional, então vai procurar uma terapia, né, uma psicoterapia e assim por diante. Para quê? Porque existe no nosso emocional um conceito chamado psicossomática, ok? Psico significa aquilo que vem da mente, somática, soma é o corpo, ou seja, o quanto que a nossa mente interfere diretamente no nosso corpo, né? Então, quando nós vamos mergulhando e aprendendo a respeito disso, nós começamos a perceber que existe uma interferência gigantesca da nossa mente nos sintomas do nosso corpo. E aí nós começamos a perceber que muitas vezes um problema de pele está diretamente relacionado a uma dificuldade com o ambiente ao redor. Olha que interessante.
Ou seja, muitas vezes a pessoa ela não está mais aguentando o ambiente ao redor e começa a ter alguns problemas de pele. Não é interessante isso? E aí a pessoa vai descobrindo, ela vai descobrindo a verdade sobre a própria vida num processo terapêutico. E isso é muito bonito, porque a pessoa descobrindo essa verdade sobre ela tem condições de trabalhar verdadeiramente aquilo que está acontecendo, né? Não fica perdida, né? Porque quantas vezes eu já vi pessoas falando assim, nossa, Léo, olha, eu já fiz esse tratamento e não melhorou, né? Não teve melhora. Ou atenuou e eu parei de tomar o remédio e não passou. Veja, salvo aquelas patologias, são patologias crônicas, e até questões crônicas eu já vi pessoas assim, tendo melhoras absolutamente significativas, de dores crônicas, questões de coluna, reverter questões de coluna. Olha, já vi tanta coisa acontecer que contraria os princípios fundamentais da própria medicina e da própria psicologia, né? Que você fala assim, olha, isso aqui não tem explicação, né? Isso daqui pela medicina, pela psicologia, pela ciência, não tem explicação, né? Certa vez um paciente meu chegou contando essa história, essa história que ele tinha passado por um processo, ele já tinha tido um câncer, né, no estômago, e refazendo todos os exames para ver o que estava acontecendo, o médico perguntou se ele tinha feito, onde que ele tinha feito aquela cirurgia, porque dentro do estômago dele tinha marcas do tumor, né? Onde estava o tumor tinha uma marquinha, como se fosse uma incisão, né? E ele não fez nenhuma cirurgia, percebe? Não nesse plano. Entendem o que eu estou querendo dizer? Então, existem tantos tratamentos que a gente não faz ideia aqui nesse plano, que existem tratamentos do plano, no plano do Altíssimo também, né? Que também acontece, e a partir do momento que nós vamos conhecendo essa, essas verdades sobre nós, nós vamos também soltando significativas cargas energéticas. Porque muitas vezes nós temos ali questões que precisamos prestar atenção, precisamos olhar com muita atenção, e aquilo nos conecta de uma forma muito delicada, né? Porque muitas vezes a gente até percebe, mas parece que você percebe, mas parece que não sente, não encaixa aquela informação. E de repente, se alguém fala para você, ou você está num processo terapêutico, que aquilo vem à tona, existe um entendimento muito mais satisfatório em relação a todo esse processo. Então eu vejo muito bem que diante a todo esse processo existe vai acontecendo um processo de fluidez quando a pessoa ela vai compreendendo as verdades da vida, as verdades da própria vida. Isso é tão importante porque a parte significativa da densidade energética que nós carregamos tem muito a ver com aquilo que com a história que a nossa mente consciente ou o nosso ego conta pra gente. Sabe o que isso significa? Que o nosso ego, ele quer ser, ele quer poder, ele quer saber de tudo, ele sempre quer alguma coisa, o nosso ego. E o nosso ego é uma estrutura dentro de nós, né? Conhecida como uma das estruturas do aparelho psíquico. O que é esse aparelho psíquico? Ele não está, ele não é palpável. É aquilo que nós estudamos, por exemplo, na psicologia, na psicanálise e em outras teorias, aquilo que está dentro do nosso inconsciente. O inconsciente ele não está em um campo específico, né? Um campo do corpo específico, né? Ele está no corpo todo e até fora dele.
ok? Porque existem teorias, por exemplo, ah, é, terapias como, por exemplo, a TISE, né? Terapia de integração somatoemocional, tem a microfisioterapia, tem a terapia crânio-sacral, que trabalha com o corpo especificamente, e nessas teorias se percebe muito o quanto que as emoções elas ficam conectadas no corpo. Muitas vezes o terapeuta, né, um terapeuta energético ou corporal acessa um ponto na perna e a pessoa começa a chorar, né? Sem saber ou sem ter a consciência específica do, do qual, do que aquele ponto na perna acessou dentro de si, mas a pessoa simplesmente chora, né? Então, para você ver que está tudo interligado, nosso corpo ele é um grande painel, né? A própria acupuntura, né? Quando o acupunturista ele vai fazer ali a utilização, muitas vezes tem pontos na perna que ele acessa a energia do baço, do fígado, nas mãos. Nosso corpo é um grande painel, né? Então, diante a tudo isso, veja só, qual será as verdades que você tem certa dificuldade de reconhecer dentro de você, né? Faça uma reflexão agora comigo, né? Observe o quanto que que essas informações que estão aí guardadinhas, que muitas vezes você tem uma certa dificuldade de mexer, o quanto que essas informações elas estão diretamente, eh, diretamente associadas a questões, a certas dificuldades, um medo talvez de mexer em determinada situação e se sentir um pouco mais vulnerável, né? Então vamos olhar para isso, porque existe seguramente questões muito objetivas que vão fazer com que você tenha condições de olhar para tudo isso e entender assim: olha, eu tenho muita vontade de me transformar, de ficar mais leve, de trazer, de me soltar nessa dimensão, né? Ah, e de compreender assim: olha, eu gosto de, de me sentir leve, porque muitas vezes a gente nem sabe, nem consegue compreender a proporcionalidade do peso que carregamos. Nós não fazemos ideia do peso que a gente carrega, né? Então, se nós temos, por exemplo, um problema de coluna, um problema em alguma das pernas, um problema em algum dos órgãos, né? Tudo isso tem muito a ver com questões que estão diretamente relacionadas às emoções. Para vocês terem a ideia, por exemplo, problemas nas pernas está muito relacionado ao chakra básico, a nossa ligação com a terra, né? Será que existe uma certa dificuldade ali da nossa ligação com a terra, né? Problema nos rins está muito relacionado aos medos, né? Problema no baço, seja de ordem energética, né, segundo a medicina chinesa, seja de ordem fisiológica, né, está muito relacionado com excesso de preocupação, né, estresse. O fígado também, muito estresse e muita raiva contida. Problemas no pulmão, né? Muito relacionado à tristeza, aquelas tristezas, sabe? Que nós ficamos decepcionados na vida e temos dificuldade de seguir em frente, de deixar para lá. Porque tem algumas situações, olha, você que carrega tristezas, tá? Existem algumas situações na vida que elas aconteceram e elas foram lamentáveis. Mas nós precisamos pegar esse imbróglio daquilo que aconteceu com a gente, né? Entender assim, olha, será que eu aprendi alguma coisa com isso? Se eu não consigo perceber que eu aprendi alguma coisa, né? Você fala assim, olha, eu quero retirar isso daqui de mim. Eu quero retirar essa tristeza, né? Eu quero, né? E você pode até pedir
com a sua crença para o universo, para Deus, para Jesus, o que você acreditar, tá? Você pode pedir, né? Fala assim, olha, eu fui até onde eu podia, agora tira de mim. Peça isso, tá? Peça para tirar essa tristeza. A gente sempre fala tirar a tristeza do coração, né? Mas é tirar a tristeza do pulmão, ok? É claro que no coração ficam todas as emoções. E muitas vezes a somatória de todas essas emoções, sem uma elaboração, pode gerar problemas cardiológicos, ok? No futuro. Que começa com um problema de hipertensão, depois vai aumentando, depois vira um problema nos rins, depois vira um problema no coração e assim por diante, né? Aí a coisa vai se alastrando, né? Então, diante a tudo isso, existe... o nosso corpo é um grande painel e nós precisamos encarecidamente compreender que a maneira como nós nos relacionamos com a vida, nós adoecemos aquilo que é emprestado para nós. Porque o nosso corpo ele foi emprestado para nós. Quando você veio aqui, nesse plano, né, assim como eu, nós nos conectamos aqui com esse corpo. E esse corpo nós vamos fazer um passeio de alguns anos aqui, nessa terra. Quando nós prejudicamos de alguma forma o nosso corpo, nós estamos prejudicando algo que, veja só, nós temos o conhecimento. Tendo o conhecimento que a gente está prejudicando ou não, a conta vem, né? Então, formamos karmas, formamos densidades no nosso corpo físico e no nosso corpo energético. E tudo isso, muitas vezes dá um trabalhão para trabalhar, para curar, para dissolver tudo isso, viu? Então vamos pensar assim, olha, qual é a verdade dentro de mim? Faça essa pergunta agora para você. Vamos fazer juntos isso, tá bom? Qual é a verdade que eu tenho dentro de mim, que eu tenho dificuldade, que eu estou com dificuldade de perceber? Algumas pessoas mais questionadoras, eu já sinto aqui, na minha intuição, diz assim, Léo, mas se eu não consigo perceber, eu vou perguntar e vai perceber o quê? Não, isso é uma comunicação que você está abrindo com o seu inconsciente e com a sua intuição. Não é sua mente racional que vai responder. É exatamente a tua intuição que vai abrir. No momento que você faz essa pergunta e você solta, você faz essa pergunta, olha, o que é que eu preciso aprender a respeito das verdades que eu não consigo perceber? Anota. Anota agora, eu vou repetir. O que é que eu consigo perceber a respeito das verdades que ainda não vieram à tona na minha vida? E aí a sua psique e a sua intuição vai começar a mostrar isso para você. Então você pergunta e deixa. As pessoas que já estão num caminho de desenvolvimento, já estão se trabalhando, né? Talvez na hora que pergunta, passou um tempinho, já vinha a resposta. Ou pergunta e já vinha a resposta na hora, né? Isso é uma pessoa, geralmente, que já tem um hábito de meditar, de fazer uma oração, de fazer uma prática, seja de um yoga, seja de um tai chi chuan, que conecta, né? Conecta com o corpo, ok? Então, diante a isso, na hora que você faz essa pergunta, você ativa uma instância dentro de você dizendo assim, olha, eu preciso mandar essa resposta para ele. Eu preciso mandar essa resposta para ela. E aí essa resposta, preste atenção agora. Essa resposta, ela pode vir dos lugares mais diferentes possíveis, tá? Pode ser a resposta venha num filme, numa conversa com uma amiga, num processo terapêutico, no momento que você está dirigindo no seu carro, indo para o trabalho, voltando para casa, que você está ali sozinha e de repente vem aquele insight. Percebe? E aí você se depara
especificamente com aquela verdade, muitas vezes até difícil de assumir, mas aquela verdade que te diz assim: puxa, é mesmo, eu tô fazendo isso com a minha vida, né? Eu não posso fazer isso. De repente a verdade que vem é assim: é, nossa, eu sou muito crítica comigo, né? Sou muito crítica comigo. Eu vou fazer o caminho inverso, tá? Eu vou fazer o caminho inverso agora. Vou falar de alguns sintomas e vou falar a doença que geralmente dá, tá? Então, de repente, você percebe assim: nossa, eu sou muito crítica comigo. Eu só me critico. Aí, de repente, você descobre que aquela crítica que você faz com você tem muito a ver, aquela crítica e cobrança tem muito a ver com a sua fibromialgia, ok? Inflamação das articulações. Essas pessoas que têm inflamações de fibromialgia são muitas dores nas articulações e geralmente quando a pessoa tem crise, ela precisa ficar quietinha, deitada, sem grandes acessos, o barulho incomoda, a luz incomoda, né? Aí de repente você descobre assim, olha, realmente, eu sou muito preocupada com tudo, com tudo. A vida tá me dizendo isso é uma verdade. Eu preciso reverter isso. Aí você descobre que aquela sua enxaqueca, né, que você tem constantemente, claro que ativa se você abusa do chocolate, se você abusa do café, se você não dorme direito, claro que ativa. De repente, se você toma alguma bebida alcoólica, pode ativar, são gatilhos. Mas o fundo está na sua preocupação. Entende? Ou seja, nossa, a verdade da vida está. Nossa, eu estou fluindo mal na minha vida. Eu estou sem mobilidade na minha vida. Olha a verdade que apareceu para alguns. Que já sinto aqui que apareceu para alguns, né? Estou sem mobilidade na minha vida. Aí você começa a perceber, né, que aquela dor na sua lombar, que pode ter uma hérnia, né, uma hérnia de disco, associada ou não, tá? Você pode ter um probleminha na coluna ali, mas quantas pessoas que têm problemas de coluna, eu sou uma delas, né? Por um acidente automobilístico, eu fiquei com um problema na coluna, na minha parte lombar, né? E minha parte lombar dói significativamente quando eu passo por significativos estresses ou quando eu estou atravessando um momento de significativa transformação da minha vida. Ou seja, tensiona tanto que aquela hérnia que eu tenho na minha lombar dói. Percebe? Então eu fico observando aqui, olha, como será que está a mobilidade na minha vida? O que eu preciso perceber? Qual é a verdade que eu preciso perceber em relação à minha mobilidade, ao meu mover? Então faça essa reflexão, percebe? Faça essa reflexão aí dentro, porque veja só, nós não precisamos mais, né, carregar tanto peso. Tem uma prática, uma prática não, mas um conhecimento que diz assim, que a doença não existe, né? Existem vários livros, por exemplo, daquela filosofia e religião, Seichonoye, que diz assim que a doença não existe, né? Muita gente não entende isso, né? Entende assim, olha, a doença existe sim, né? Mas a doença, veja só, acompanhe comigo. Qualquer tipo de doença, ela que está no corpo físico, ela é um desequilíbrio. E um desequilíbrio faz parte de densidades somadas no nosso corpo físico, que vira um desequilíbrio energético, depois vira uma patologia, ok? Então,
A teoria ela fala que o que existe é a vida, e quanto mais nós nos conectamos com a vida, né, nós nos conectamos com aquilo que precisamos fazer. Tem um autor, para fechar, chamado Joel Goldschmidt, depois você pesquisa. Ele curava, muitas vezes as pessoas ligavam para ele e ele curava as pessoas. A pessoa dizia o que estava sentindo, ele falava assim, ó, pensa em mim. Tá bom, agora vai dormir. Só de pensar nele, a verdade dentro dele que a doença não existia era tão forte que a pessoa se curava. Percebe? Então vamos refletir a respeito disso? Vamos refletir nas verdades que você precisa perceber dentro de você? Tá bom? Então esse é meu recado de hoje, tá bom? Espero que você fique bem por aí e me acompanhe nas redes sociais para novos projetos, tá bom? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.